E aí pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não venho aqui conversar, trocar uma ideia com o meu público maravilhoso. Estava refletindo sobre cultura. Fico pensando como é interessante como nós, como cultura ocidental, nós somos extremamente críticos com a nossa cultura e condescendentes com a cultura do outro. E isso também dando recorte histórico, tá? Quando nós vemos atitudes nas outras culturas que hoje nós repudiamos, como machismo, homofobia, preconceito contra as pessoas atípicas, deficientes, nós olhamos para essa realidade e entendemos que isso é uma cultura do povo. E não tecemos julgamento, porque entendemos que para eles é assim, infelizmente é assim, mas respeitamos. Já com a nossa cultura, o julgamento ele é duro quando nós observamos algo desse tipo dentro até da nossa linha histórica. É muito comum cometer anacronismo. E esse anacronismo ele está muito ligado à forma como nós compreendemos o mundo e estratégias políticas. Porque o anacronismo ele existe dentro de uma certa linha. Mas quando olhamos aquele grupo que nós adotamos como o grupo certo, o grupo que precisa ser defendido, nós olhamos para os erros desses grupos e não cometemos anacronismo, mas nós entendemos que naquela época era necessário certos tipos de atitude e nós justificamos, só que as atitudes são as mesmas. Vamos colocar em exemplos que fica muito mais fácil. Vamos falar de escravidão? Então, a escravidão é algo que sempre aconteceu no mundo. Infelizmente é algo comum em várias culturas, independente de raça, cor, etnia, seja lá o que for. Nós costumamos falar aqui que nós temos muita vergonha do histórico de escravidão no Brasil. Mas o histórico de escravidão no mundo, ele existe, né? Não é algo que aconteceu apenas no Brasil. E é um julgamento como se fosse um peso. Mas nós não temos esse mesmo olhar quando nós vemos a escravidão acontecendo entre os oprimidos. Por exemplo, dentro do continente africano havia escravidão. Tá, mas era uma escravidão melhor, uma escravidão mais... uma escravidão cultural, uma escravidão amena. Gente, é escravidão. Tanto que vendiam pessoas. Você não vende pessoas se eles não fossem considerados algo que pode ser vendido, coisas. As pessoas costumam romantizar a escravidão na África e dizer que a escravidão aqui foi tudo de pior, de horrível que houve. Como se a gente pudesse fazer real juízo de valor, sendo que na maioria das vezes nós não temos acesso à realidade como foi a escravidão na África. E nós superestimamos a maldade da escravidão no Brasil. Não estou dizendo que não houve crueldade, não estou dizendo que não houve abusos e muito sofrimento, mas estou dizendo que não foi totalmente assim em comparação com a escravidão que houve na África. A escravidão, como toda escravidão, inclusive a escravidão da África, de qualquer lugar do mundo, é horrível. É algo que não deveria acontecer na humanidade, mas é algo que aconteceu. Fez parte da humanidade em vários contextos, em vários continentes e várias culturas. Houve senhores escravos que não foram tão ruins assim como há patrões hoje que não são terríveis, não são tão abusadores. E depende muito do contexto. O que acontece? O recorte histórico é tirado com interesse no que nós queremos hoje. Então pega apenas aqueles casos horríveis, sendo que havia casamento entre negros e brancos, até mesmo na época da escravidão, não tinha casamento propriamente dito, mas pessoas brancas casavam com negros.
E uma coisa é ser negro, outra coisa é ser escravo, tá? Negros, na época do Brasil, que conseguiam, né, a sua liberdade, escravizaram outros negros, né? Nosso querido Zumbi dos Palmares, que é um grande nome dentro da cultura negra hoje em dia, ele é amado, né, cultuado, e a parte que ele escravizava outros negros é perdoada, é compreendida como algo necessário naquele período. Mas nós simplesmente detonamos como a pior coisa do mundo todo tipo de escravidão que houve aqui. Sendo que precisa de um pouco mais de justiça, tá? Nesse olhar, porque ele acaba sendo tendencioso, completamente tendencioso. E raras pessoas têm coragem de refletir sobre isso por medo de serem julgadas como todos os istas possíveis, né? Então parece que apenas um único grupo pode falar e refletir sobre esse assunto. E o anacronismo está liberado para certas pessoas, né? Para certos grupos, mas com outro não toque. Então a questão não tem a ver com a realidade, não tem a ver com os fatos em si, mas em você evidenciar certas situações verdadeiras, omitir outras para você criar uma realidade, para você criar uma narrativa baseados em fatos, mas em fatos escolhidos a dedo, superestimando alguns, subestimando outros. É falso. Não totalmente falso, não porque uma criação totalmente feita, mas existe um pouco de mito nisso daí, porque há uma intenção nisso. Baseado no que eu digo isso? Tudo que eu disse aqui, e no relato das pessoas que viveram, pessoas que escreveram, pessoas que vão passando, sabe, essa tradição, e você percebe que não é exatamente desse jeito sempre. Há uma intenção em quem conta essa história. Quem conta a história tem um poder. O poder de fazer a cabeça das pessoas. Será que não é verdade isso que estão dizendo? Sim, pode ser. Talvez essa visão que estou tendo seja uma visão pequena de algo maior. Mas a questão é que nós não podemos conversar sobre isso abertamente. Então, se você oprime uma discussão e que você não tem interesse que todas as vozes sejam ouvidas, é porque você precisa reafirmar uma narrativa. Então, você não tem segurança de que a sua verdade, a verdade de fato, é essa. Você precisa oprimir outras vozes para você reafirmar o seu modo de pensar, a sua visão, melhor falando, a sua ideologia. Porque essa é a palavra mestra, ideologia. A ideologia que é reescrever o passado através de narrativas. Muitas vezes usando fatos reais, de problemas reais, só que às vezes ignorando muita realidade. E calando quem quer falar sobre isso. É um assunto complexo e que a gente deve pensar um pouco sobre isso para a gente não ficar tão refém do que os outros dizem. Aliás, o que só um grupo diz. Os outros. E você, o que pensa? Sobre outras perspectivas. Você gostaria de ser um escravo na África? Vocês sabem qual foi, né? Acho que muitos que sabem. O último país a acabar com a escravidão no mundo não foi o Brasil, não. Foi na África. Mas tudo bem, lá pode. Por quê? Porque parece que alguns grupos, algumas culturas deveriam ser necessariamente totalmente evoluídas e outras têm o direito de não ser. Será que não somos todos iguais? Será que alguns são tidos como adultos, outros como crianças? Por quê? São assim, estranho. Não somos iguais? Somos iguais.